Nesta manhã de quarta-feira, 5 de junho, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27, quando nós celebramos hoje a memória de São Bonifácio, bispo e mártir. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmavam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, celebrando a memória de São Bonifácio, bispo e mártir, como vimos no comentário inicial, deu a sua vida pela evangelização. E quantas vezes nós temos oportunidade de sermos evangelizados? Temos oportunidade também de evangelizar com o nosso testemunho, participando da associação, participando desse movimento tão bonito e tão rico. E muitas vezes nós deixamos a vida passar sem nada fazer. É preciso abrir os olhos, a mente, o coração, acolhendo esta palavra, não ficarmos na superficialidade. Por quê? Porque senão vamos ficar como ouvimos no Evangelho, os saduceus, que foram lá, não acreditavam na ressurreição e foi levar um caso para Jesus para criar polêmica. Vocês percebem que Jesus está sempre também cercado de pessoas que querem o pegar, que querem fazer com que a sua
morte seja concretizada, Jesus está sempre cercado de pessoas que, na verdade, querem atrapalhar a sua missão, o seu ensinamento, querem atrapalhar essa expressão verdadeira do amor de Deus entre o povo. É preciso tomar cuidado, é preciso pensar que a evangelização, ela não é um mar de rosas, ela não é tão fácil. Não é tão fácil levar Jesus aos outros, não é. São Bonifácio tentou evangelizar os pagãos e diz a história que ele foi martirizado, morto por esses pagãos. Vamos ao evangelho de hoje, onde os saduceus apresenta a Jesus esta questão do matrimônio, que no fundo tinha, na verdade, o que eles queriam provocar era a questão da ressurreição, porque eles não acreditavam. Não acreditavam na ressurreição. E por isso viviam uma vida como se nunca fossem morrer. Viviam uma vida como se tudo dependesse do seu domínio. O que eles falavam, o que eles faziam. Então leva este caso a Jesus, da mulher que casou com um homem, e esse homem morre. E eles levam essa questão da lei de Moisés, que Moisés deixou esta prescrição, que se a mulher casa e o homem morre sem deixar filhos, era preciso que o irmão desse homem casasse com essa mulher para garantir a descendência. Imaginam, né? Ah, eu não quero, não, mas você tem que casar para garantir a descendência do seu irmão. Então levam esse caso a Jesus do que aconteceu. Na verdade, os 7 irmãos se casaram com esta mulher e morreram sem deixar filhos. Diz o Evangelho, por fim também morreu a mulher. É aqui que vem a questão da ressurreição. Quando eles falam para Jesus que também, por fim, o último casou, morreu e por último também a mulher morreu. Na ressurreição, diziam os saduceus, quando eles ressuscitarem, de quem será essa mulher? De qual dos 7? Aí Jesus vai explicar para eles como acontece na ressurreição. Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Então Jesus explica que na ressurreição, depois de ressuscitados, nós não temos mais esse corpo carnal. Lembra quando Jesus ressuscitou e que os apóstolos estavam trancados em casa, com as portas fechadas por medo, e Jesus entrou e colocou-se no meio deles? Lembra, nós falamos tantas vezes, porque ele estava com o corpo ressuscitado, um corpo glorioso. Assim também seremos nós, não teremos o nosso corpo carnal, é um corpo glorioso. E por isso ninguém se casa. Depois da ressurreição, ninguém se casa. É o que nos diz o Evangelho de hoje, que nós seremos como os anjos do céu, disse Jesus. Seremos como os anjos do céu. Os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu, nos diz o versículo 25. Então, na questão da ressurreição, que os saduceus não acreditavam, Jesus dá mais uma palavrinha
mais uma palavrinha quando ele fala também do livro de Moisés, quando Deus se revelou na sarça ardente e que disse que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Para dizer que Deus é o Deus dos vivos e que depois desta vida temporal aqui na terra, nós teremos a vida eterna no céu. Deus é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos, disse Jesus. Peçamos ao Senhor que nos ajude na nossa caminhada, nos ajude a compreender a sua palavra, nos ajude acima de tudo a viver esta palavra. Contando hoje com a intercessão de São Bonifácio Mártir, ele que entregou a sua vida por causa de Jesus, por causa da evangelização, que aprendamos com ele neste dia de hoje, 5 de maio. Que o Senhor nos conceda a graça de ouvir, acolher e viver a sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Você que desejar, todos os dias, às 6 horas da manhã, nós rezamos ao vivo pela web rádio www.radiofilhosdesantamônica.com. Esperamos por você.